Eu não sei quantos de vocês já ouviram essa expressão, só se ouve bem com o coração. Essa expressão ela foi baseada num filme chamado A Música do Coração. É a história de um menino que perde o pai, depois encontra o pai através da música, porque o pai também era música. Um filme muito bonito, muito tocante, muito emocionante, e a gente aprende isso mesmo, né? Com um pouquinho mais de sensibilidade, a gente consegue ouvir melhor com o coração. Mas quando você pensa em termos de sensibilidade, você consegue também falar melhor quando você fala com o coração. Eu não sei se vocês já perceberam, mas quando uma pessoa fala aquilo que ela realmente sente, ela consegue dominar a gente, ela consegue passar aquilo de uma maneira diferente. Só vê melhor quem vê com o coração. Todos os nossos sentidos estão relacionados quase sempre com o nosso coração. Por quê? A Bíblia diz, ou deixa claro, que o coração, embora seja apenas um músculo que move sangue e injeta sangue nas nossas veias, o coração é algo que mexe com a essência do ser humano. Quando a gente fala alguma coisa que é do coração ou de coração, a gente está fazendo uma referência a uma figura de linguagem, né? Em que você está dizendo assim, olha, essa parte do coração está falando do todo da vida, está falando da essência da vida. E quando a gente começa a mexer com essa história de essência, a gente opõe a essência à aparência. Nem sempre aquilo que parece é a verdade. Muita coisa que parece, mas não é. Vocês mais jovens não vão se lembrar, mas eu me lembrava de um shampoo anti-caspa chamado Denorex. Quantos se lembram? Teste de memória. O Denorex. Lembram da propaganda do Denorex? Parece remédio, mas não é. Parece remédio, mas não é. Denorex era isso. Tinha cheiro de remédio, tinha cor de remédio, mas era shampoo. Vai entender isso, não é? O fato é que algumas coisas parecem, mas não são. Outras são de verdade. E essas coisas que são de verdade quase sempre são aquelas coisas que partem ou nascem, brotam do nosso coração. Hoje nós temos a pregação do Evangelho de muitas maneiras. E o texto que nós lemos fala da essência do Evangelho. O Evangelho está sendo pregado nas rádios, na internet, na televisão. Aquilo que há alguns anos atrás para nós parecia uma coisa quase impossível, não é? Hoje está de certa forma acontecendo. Eu não sei quantos de vocês já perceberam, o Silvio Santos fala muita besteira no programa dele. Mas um tempo atrás ele estava falando algumas coisas da vida que eu falei, gente, era o meu sonho ouvir o Silvio Santos com aquela voz dele falar isso aí. Eu imaginava o Silvio Santos pregando o Evangelho. E acabou que ele falando assim, passagens da Bíblia e dando uma chamada de atenção na vida dele, né? Mas falando coisas bíblicas, uma coisa interessante. Nós já vimos há algum tempo atrás, acho que há uns 2, 3 anos atrás, Fernanda Brum, Aline Barros, no programa do Faustão. Hoje a Som Livre, que é uma gravadora não evangélica, está gravando álbuns evangélicos. Está gravando CDs evangélicos e distribuindo a pregação do Evangelho. Ou seja, ficou bem mais fácil hoje se falar do Evangelho, mas daquele Evangelho que às vezes a gente conhece meio por cima, e não da essência do Evangelho. O Evangelho se tornou hoje uma mercadoria, um produto que acaba chamando e atraindo a atenção de muita gente que, infelizmente, está mercadejando a palavra de Deus. Quando nós vamos para a carta de Paulo aos Romanos, o tema da carta é, na verdade, a justificação pela fé. Toda a carta de Paulo aos Romanos vai tratar desse assunto. Aliás, foi o que chamou a atenção de Martinho Lutero para promover a reforma protestante. Enquanto alguns acreditavam nas obras, ele chama a atenção, né, para a fé.
Enquanto a igreja medieval, a igreja católica antiga, estava confiando apenas nos sacrifícios e nas ofertas e nas penitências, Martinho Lutero surge para falar sobre a fé, e somente a fé é que nos justifica. E a justificação pela fé está no âmago do Evangelho, está no centro do Evangelho. É quase que uma parte da essência do Evangelho. O apóstolo Paulo fala desse Evangelho de uma maneira muito maravilhosa. Porque eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Nesse simples versículo ele vai falar sobre a essência do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. Eu quero falar com vocês justamente sobre isso, a essência e a relevância desse Evangelho. O Evangelho como o poder de Deus, em primeiro lugar. Por que o poder de Deus? É o poder de Deus porque às vezes nós estamos perdendo algumas batalhas. Na nossa vida diária, às vezes a gente quer uma coisa e não consegue, e a gente considera isso um prejuízo. Mas quando nós vamos para a vida espiritual, para a nossa caminhada espiritual, quando nós estamos imbuídos em pregar o Evangelho, estamos querendo viver o Evangelho, nós descobrimos que ele é o poder de Deus. Não o poder de Deus apenas para expulsar demônios, não o poder de Deus apenas para tornar efetivas as nossas orações, não o poder de Deus para conseguirmos no nome de Jesus tudo aquilo que nós sonhamos e realizamos, nada disso. O poder de Deus para a salvação. Eu penso que o bem mais precioso que nós temos na nossa vida é a salvação em Jesus Cristo. O nome mais precioso, o nome mais doce que nós podemos pronunciar em nossa vida é o nome de Jesus Cristo. Então, quando nós cantamos aqui, obrigado Jesus pela vida eterna e pela salvação, nós estamos dizendo, esse é o bem mais precioso. Essa é a nossa maior conquista. E aliás, não foi nem conquista nossa, foi conquista de Cristo na cruz, para que nós pudéssemos receber de graça esse poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação, é um poder que vence não somente o diabo, mas vence também o pecado. Porque às vezes nós falamos do Evangelho, mas nos esquecemos que o pecado todo dia nos atormenta. Nós vivemos com ele, vivemos nessa luta. Ontem nós tivemos ali na Igreja Central um grupo do ser com ser, né? Centro Evangélico Restauração, é o antigo Volta por Cima, né? Que mudou de nome. E as pessoas que vão para ali são pessoas que já foram envolvidas com drogas, envolvidas com vários tipos até de crimes. E eles, ontem, alguns relataram, né, dos seus testemunhos o seguinte: que todos os dias eles amanhecem sabendo que o pecado vai tentá-los de novo. E o poder de Deus é a única maneira, e o Evangelho é a única maneira que nós temos de vencer o pecado. E eles falando sobre a importância da palavra na recuperação dessas pessoas. A palavra de Deus, o Evangelho de Deus é o que nos dá poder para vencer o pecado. Ele é o poder transformador de situações, e não somente de situações, mas principalmente de